Nunca espera nada de ninguém. Nunca espera de ninguém do teu lado, de ninguém da tua família, de ninguém da tua parentela. Só espera do altar. Porque no altar Abraão por Isaac. E Deus fala, não vou matar Isaac, mas eu vou dar providência da tua vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, de verso 13. A confissão de Pedro. Todos estão comigo nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Se você não estiver comigo, tenha pelo menos um Deus essa noite, em nome de Jesus. Olha que a palavra do Senhor nos diz. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Felipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem aos homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas. Disse-lhe: é vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu e disse-lhe: tu é Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu é Pedro, e sobre essa pedra edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão. Sobre essa porta edificarei o quê? A minha. A igreja não tem dono, é de Deus. Os pastores estão dizendo aí: a igreja é minha, meu querido. A igreja é do Cordeiro, e ele vai me arrebatar. A noiva dele uma hora. A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. E tu, o que ligarás na terra, será ligado no céu. E o que desligasse na terra, será desligado no céu. Olha que importante. Quem revelou ele? Quem revelou que Deus era? O Espírito Santo. Olha o contexto da história. Capítulo 20, versículo 23. Ele, porém, voltando e disse-lhe: para trás de mim, para trás de mim. Mas um versículo antes ele disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas meu Espírito Santo. Aonde você quer chegar, pastor? Tem que ter lavado e remido para ser usado pelo Espírito 24 horas. Então você vai acabar dando lugar para quem não é para dar lugar. Eles, porém, voltando e disse: para trás de mim, Satanás, e lhe serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas são as que são do homem. Pode se aceitar em nome de Jesus. O apóstolo Pedro agora recebe uma promessa muito linda. O apóstolo Pedro agora recebe. A Bíblia vai dizer que Deus agora é reconhecido na vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, para quem conhece, sabe que é um homem sem escolaridade nenhuma, um homem pescador da tua origem, buscava teu alimento no mar. A Bíblia vai dizer que Deus agora escolhe Pedro e diz sobre a vida do apóstolo Pedro que tem uma promessa na vida dele. A promessa é qual a igreja ela vai ser estabelecida. E na mão do apóstolo Pedro está a chave do reino. O que o apóstolo Pedro agora recebe, a chave é a palavra de Deus. Pedro agora ele recebe nas mãos a chave, que é pregar o Evangelho. Ele abre portas para a pessoa passar para entrar para a igreja. Isso se cumpre no decorrer do texto. Mas o que me chama a atenção é que esse mesmo Pedro, que recebe uma promessa de Deus, é o Pedro que quando Jesus vai ser preso pelo soldado, a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, ela não diz no Evangelho de Marcos, de Lucas, Mateus, mas no Evangelho de João mais completo, ela diz que Pedro, arrancando a espada, ele corta a orelha de Malco. Jesus olha para ele e diz: Pedro, põe tua espada no lugar. Se eu quisesse agora orar meu Pai, tinha mais de 12 legiões de anjos a meu favor, mas isso aqui para se cumprir o que está escrito. Pedro, quando ele tinha muita disponibilidade para o reino de Deus, a Bíblia vai dizer que toda hora Pedro estava pronto. Ou ele achava, estava pronto. Jesus falou: e vamos ferir o pastor e as
ovelhas ficaram dispersas. Pedro falou: Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Jesus olha dentro do olho do apóstolo Pedro e diz: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jesus acontece tudo o que ele veio a prever, isso que ele tinha revelado em profecia. O que me chama a atenção é que Jesus agora é preso. Quando Jesus é preso, agora o apóstolo Pedro ele fica de olho, muito escondido, seguindo ali o contexto do Senhor. E chega uma mulher até Pedro e diz: você é Galileu, você se veste como eles. A Bíblia vai dizer que Pedro falou: eu nem conheço. Chega outra pessoa e diz: você estava com o mestre, você comia com o mestre. Pedro estava dizendo: nem conheço ele. Aonde você quer chegar, pastor? O que tem de pessoa pensando que é fácil seguir Jesus, irmão, mas a hora que a coisa estreita, num simples detalhe, você começa a negar o Senhor. Mas qual que é o importante, pastor? Isaías 43:13. Ninguém escapa da minha mão. Pedro estava sob uma promessa, Pedro estava sob uma chamada. E aí, pastor, a chamada do homem ela falha, mas a chamada de Deus não falha. Você pode negar, voltar para trás, reclamar, mas Deus, com a tua onisciência, a tua bondade, Ele vai sempre atrás de você para te dizer: o meu tratar contigo eu cumpro. Então, o que você falou com Deus também é hora de ter cumprimento, porque Ele veio todas as fases da tua vida. Deus nunca vai deixar sem cumprimento na tua história. Ele recebe uma promessa pensando que estava pronto. Foi lindo nessa noite que a tribulação leva paciência. Muitas pessoas falam: Senhor, eu quero ser grato, eu quero ser bênção, eu quero ser calmo. Mas há uma lapidação para você chegar até essa escritura de Deus. O apóstolo Pedro passa por elas. E o que me chama a atenção é que Jesus fala: Pedro, quando você era menino, decorri por um menino. Mas quando tu crescer, Pedro, vou te levar para lugares que você não queira ir. Eu entendi que Deus respeitou a fase da vida do apóstolo Pedro. Mesmo ele recebendo uma promessa, achou que estava pronto. Deus mostrou para ele que não estava pronto, mas dentro do contexto, Deus não deixou de operar na vida de Pedro, menos a imperfeição dele. Jesus sempre estava por perto para te dizer: ainda que você não tenha capacidade de servir meu reino hoje, mas Deus não vai desistir de você. Ele vai continuar indo atrás, ele vai continuar fazendo promessa, ele vai continuar acreditando para te dizer: Pedro, você é rocha, e sobre a tua vida o inferno não vai parar a história. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou digno. Você está pensando que voltar para trás Deus não vai atrás de você, meu irmão? Você está pensando que você tem 10 anos de crente e está dizendo: Senhor, eu estou cansado da história, não me parar. Deus está dizendo: Pedro, eu te chamei para pisar em serpente, eu te chamei com autoridade. Não é hora de voltar para trás, Pedro. Cinge bem o teu ombro, porque está descendo nessa noite uma unção de ousadia nesse lugar para te dizer: é tempo de profetizar sobre a tua vida. Jesus é crucificado. Pastor, por que você falou que não pode contar com ninguém? O Senhor levanta 70 discípulos, anda com 12, faz operar com 3 e fica só João no pé da cruz. A Bíblia vai dizer que uma guerra com Gideão tinha 32.000. Deus falou: é muito para mim dar os 20 anos na tua mão. Ei, vamos pelejar com 300, mas é 300 com cântaros, com louvor, com adoração. Deus não está importando se a igreja está lotada, meu irmão. Deus está se importando quem é e quem não é dentro desse ministério, quem é e quem não é dentro desse recinto, quem é e quem não é dentro da igreja do Senhor. Pastor, a igreja tem 1.000 pessoas, que tenha 2.000, mas que essas 2.000 tenham caráter e santidade na veste, para não ficar para trás quando o arrebatamento acontecer e o noivo vem buscar a igreja. A Bíblia vai dizer que Pedro se cumpre a profecia de Jesus Cristo. O galo canta, ele olha para o mestre olha para ele. Porque quando você está devendo e eu estou devendo, Jesus não precisa ficar falando muito, irmão. É um olhar que ele põe na tua vida. Ele já vai dizer: você está em falta, você precisa descer. Eu falei que você não estava pronto, eu falei que você não ia conseguir, eu falei que não era para você entrar, eu falei que não era para você comprar, eu falei que não era para você discutir. A gente sempre quer tomar um percurso, mas a promessa está rolando. A promessa está rolando. Em meio das suas quedas, seus momentos difíceis, o teu dia a dia, as tuas provas, a luta, a peleja, a promessa está rolando. E aí, pastor, se a promessa está rolando, a Bíblia vai dizer, meu irmão, que quando Deus opera,
Homem não pode pôr a mão, mulher não pode pôr a mão, pai não pode pôr a mão, ninguém pode pôr a mão. Nessa noite Deus está dizendo: eu tenho muita promessa aqui, ainda que tomar um destino diferente, eu ainda vou cumprir na tua vida. Pode se correr, pode se abaixar, pode se esconder, mas a Bíblia vai dizer: se eu descer no mais alto, no mais baixo abismo, lá você está. Se eu subir no mais alto monte, você está. Ninguém pode se esconder da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que Pedro fica constrangido. A Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos e vai nadar nu. Pedro, tira a tua veste e volta a fazer aquilo que ele fazia antes. A Bíblia vai dizer em Tiago que uma porca, quando ela volta para o chiqueiro. Por quê, pastor? Porque ainda não teve libertação na vida, ainda não teve estrutura na vida, ainda não conheceu o que é milagre sobrenatural na vida da glória de Deus. O apóstolo Pedro é solto, ele volta, irmão, para o chiqueiro de volta, mas a promessa está rolando na vida dele. Quando Pedro estava nadando sem a armadura, sem a veste, sem a promessa na vida dele, pensando que ele podia escapar da mão do Criador. Quem está na beira da praia? Jesus de Nazaré. Quando Jesus de Nazaré, Pedro avista ele, já pula do barco para ter um encontro com o mestre. Quando Pedro vê o mestre, a Bíblia vai dizer que o mestre já está com peixe em mão sobre a praia. Aquilo que ele estava preocupado, Deus já estava com a providência sobre a vida dele. Quando Deus tem um particular com Pedro, Pedro pensando que escapou, Jesus olha dentro do olho dele e diz: Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro pensou que ia escapar. Em fase da tua vida que você pensou que ia escapar, você pensou que ia voltar, você pensou que ia desistir. Sabe por que você não para? Não é porque você é melhor, não é melhor. Você não para porque a promessa está rolando. E quem fez a promessa, ele não volta de novo vazia. Tem que ter cumprimento, tem que ter cumprimento nessa noite. Pedro está devendo. Por quê, pastor? Porque quando Deus confia uma coisa na sua mão e você dá ruim, você vai ficar desconfiado se vai dar certo de novo. A Bíblia vai dizer que o Senhor fala da segunda vez para ele: Pedro, apacenta minha ovelha. Pedro olha para ele, porque Deus sabe aonde que você errou, Deus sabe aonde que você está em falta, Deus sabe aonde que Ele te constrange, Deus sabe aonde que você precisa mudar a medida, Deus sabe o rumo da tua vida. Talvez você está pai do Senhor, mas não tem o controle da tua casa. Talvez você te dá um abraço, mas não tem o domínio da tua vida. Talvez você diz que ama, mas não ama ninguém, só ama de boca para fora. Talvez você pense que está pronto que nem Pedro, e quando as coisas acontecem, você já está preparado para arrancar a espada, para guerrear, para descer o nível, para fazer aquilo que Satanás quer. Porque, pastor, quando também tem uma promessa, também tem um inimigo dela. Satanás é o pai da mentira, como ele não há verdade, se possível, enganaria os adoradores e se transfigura e anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Deus, aleluia. Da honra, da glória, tipo Deus. O que é lindo, pastor? O que é lindo, que começou tombando, negando, reclamando, murmurando. Fala assim: a Bíblia vai dizer: o teu princípio é pequeno, mas o último chegará ao extremo. A Bíblia diz em Zacarias: não despreza os dias das coisas pequenas, porque um dia quem te viu tropeçando, um dia quem te viu pegando, um dia quem te viu caindo, vai ter que ver você fazer a diferença sobre a face dessa terra, desse lugar. O mesmo Pedro que negou, que pensou que estava pronto, mas não estava pronto ainda. Talvez você está pensando que as coisas saíram da tua maneira. Deus está dizendo: você pensou que estava pronto, mas eu te mostrei pelo galo que é a hora de você se arrepender. Você não está pronto coisa nenhuma. Deus está dizendo nessa noite: você pensa que está pronto para tudo, mas quando eu permito alguma coisa na tua vida, o domínio parte da tua mão e você fica descontrolado de novo. O que é isso, pastor? É falta do fruto do Espírito, porque você não tem temperança e domínio próprio sobre a situação. Deus desiste da gente, imagina. Deus está dizendo: Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Esse Pedro que negou, que reclamou, ele agora volta e se põe na posição, ele volta e se põe no querer de Deus. Quando ele abre a boca em Atos dos Apóstolos, ele ganha 3.000 almas do judaísmo para congregar ao arrependimento da graça. Pedro, numa segunda pregação, ele ganha 5.000 almas do judaísmo para entrar, se agregar junto com a graça de Deus, porque o judaísmo
acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Ele só acredita nas Torá, nos Pentateuco, naquilo que tem ali de Moisés sobre a vida dele. Judeu não acredita na graça. Pedro agora é judeu, está pregando a graça por arrependimento. Ele vê uma diferença na vida de Pedro. Aquele que negou está com 8.000 almas na mão. A Bíblia diz que ele faz tudo e a sombra dele começa a fazer milagre. Deus está dizendo nesse lugar, Deus está transformando maldição em bênção. Deus está transformando pessoa nessa noite. Deus está levantando ministério nessa noite. É porque eu sou melhor, pastor. É por causa da promessa sobre a tua vida nessa noite. Pastor, eu pensei que aquele dia que eu estourei, Jesus largou de mim. Pastor, eu pensei que aquele dia minha boca suja falou uns palavrão e Jesus esqueceu de mim. Lava a tua boca com o sabão do lavandeiro, porque palavrão não é de Deus, murmuração não é de Deus. Quem é de Deus, prega a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz agora que esse homem, ele incomoda muita gente. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes está furioso, Pedro está pregando a palavra, Pedro está ganhando o judaísmo para a graça. O que acontece, pastor? Pedro é encerrado no cárcere com Tiago. O que me chama a atenção, igreja, é que o homem que negou Jesus voltou para trás. Um homem que tinha todo um motivo para ele desistir, se frustrar, entrar em depressão. Esse homem agora está preso em Atos capítulo 12. A Bíblia vai dizer que o anjo desce lá. Tiago é morto à espada. Quando o anjo desce, diz Pedro acorda. Quando Pedro dá trabalho para acordar, o que você quer dizer, pastor? Quem te viu na tribulação vai ter que te ver Deus operando sobre a tua vida nessa noite. Acorda, Pedro. A Bíblia vai dizer que os anjos cercam ele, sai de todas as cadeias, levando a vida do apóstolo Pedro para fora. A Bíblia diz em Atos 12, quando Pedro estava preso, a igreja fazia continuação. Quando Pedro sai, ele vai até o encontro da porta e bate. Roda, se eu não me engano,